vamos ver um caso prático da aplicação dessa ferramenta e os insights e próximos passos que ela trouxe para o nosso cliente. O cliente, nesse caso, um presidente de uma empresa do ramo de cozinhas e industriais, ele veio com a seguinte questão: as vendas estavam baixas e de uma forma que inexplicável, porque não havia tido nenhuma diferença em produtos, em concorrência, no mercado, na equipe de vendas, tudo se mantinha a mesma coisa, só que ele percebia a baixa nas vendas e, além disso, sintomas como baixa energia dos vendedores. Perguntando a ele sobre o contexto, o que ele nos informou é que havia tido uma mudança na empresa e que o gerente de vendas havia sido convidado a se tornar um representante, a abrir uma representação. Esse gerente de vendas, com essa mudança, teria ganhos financeiros muito maiores e, de certa forma, a empresa estava agradecendo a ele os 10 anos de contribuição que ele havia feito à empresa. Convidamos, então, dentro deste contexto, o presidente a escolher que elementos seriam os elementos significativos para que a gente pudesse olhar essa situação de uma forma um pouco mais abrangente, um pouco mais sistêmica. E ele escolheu então colocar ele como presidente, o diretor, que foi o contratado para assumir a nova diretoria de vendas, colocar a equipe de vendas e também o ex-gerente de vendas. E nós escolhemos trabalhar neste caso utilizando pessoas como elementos que nos trouxessem a imagem viva dessa situação. Foi então colocado da seguinte maneira: o presidente se posicionou e posicionou o novo diretor desta forma. Então, uma pessoa para representar o presidente, uma pessoa que estava lá no grupo, que não conhecia nada desse contexto em questão. Foi colocado o diretor e foram colocados 3 pessoas para representarem a equipe de vendas. Quem posicionou-os no espaço foi o próprio presidente, que foi posicionando essas pessoas no espaço onde estávamos e onde estávamos fazendo o trabalho. O próximo elemento a ser colocado pelo presidente foi o gerente de vendas e eu gostaria que vocês observassem como ele posicionou no espaço esse gerente de vendas. E convido também vocês a perceberem o que essa imagem pode nos trazer. Quando a gente olha um pouquinho, e foi o que o presidente percebeu, é que toda a equipe de vendas olhava para esse ex-gerente que já não estava mais nessa empresa, enquanto o diretor e presidente se olhavam mutuamente. Para o presidente, essa imagem disse muita coisa. E ele disse que ficou sabendo naquela semana mesmo que a equipe de vendas se comunicava com o seu ex-gerente diariamente. E quando a gente, então, nesse formato de constelação, a gente vai e pergunta para os representantes, uma vez posicionados nesse lugar, que conhecimento implícito eles acessam quando eles estão nessa situação. E é muito incrível, porque as pessoas dentro deste contexto conseguem se conectar ao conhecimento que está aqui e, de alguma forma, eles se sentiam que havia havido uma injustiça com esse gerente, porque afinal de contas era ele que deveria ser o diretor. Quando perguntamos aqui para o diretor, para o ex-gerente, se ele gostaria de voltar para a empresa, para essa pessoa que estava aqui representando, ela disse não me interessa não voltar para isso. Conversando com o presidente sobre essa situação, ele disse: olha, a gente entende que quando a gente ofereceu para ele essa representação, seria um bom negócio para ele, inclusive financeiramente. Fomos então a esse representante perguntar o que você precisaria, porque você saiu da empresa, mas de alguma maneira continua vinculado à tua equipe. O que você precisaria para poder seguir seu caminho e cuidar dos seus negócios?
Ele diz: eu preciso de reconhecimento. Quando ele diz isso, a gente entende que talvez em algum momento desse processo de contratação ou de reposicionamento, algo pode ter ficado desequilibrado. E aí, quando a gente fala do reconhecimento, o presidente então vem até ele para fazer o reconhecimento. E quando faz o reconhecimento, fica melhor para ele, só que o que o representante diz é que eu preciso que isso seja feito um reconhecimento na frente dos outros, que isso seja público, não podia ser um reconhecimento só aqui. O presidente então é convidado a pensar qual seria um próximo passo para que esse sistema voltasse a se equilibrar e que daí a equipe de vendas pudesse então se conectar a esse novo diretor. E o passo que o presidente percebe seria, na próxima convenção de vendas, fazer um reconhecimento formal a todos esses 10 anos de dedicação a esse funcionário. Perguntado ao representante desse funcionário, ex-funcionário, como é que ficaria para ele, ele disse que ficaria muito bom e que a partir daí ele poderia tocar suas coisas. E enquanto a gente estava assim, com essa configuração, e colocamos um representante para o cliente, o que o cliente fazia era simplesmente virar as costas para tudo isso que estava desequilibrado. A partir do momento que, ou ainda o cliente se posicionava leal a esse ex-gerente. Essa lealdade que a gente percebe tanto dos liderados quanto do cliente que foi atendido por muitos anos por esse gestor, nos fala das lealdades invisíveis que acontecem entre esses vários elementos dessa grande teia que é a organização. A partir do momento em que esse elemento é considerado e honrado a sua contribuição, e pode então daí seguir para os seus negócios, o cliente então está disponível para olhar para a empresa de novo, a equipe está disponível para a tarefa outra vez e mais harmonia é instalada nesse sistema. Então esse foi um dos exemplos de caso prático, onde olhar dessa maneira, ter essa visão sistêmica, contribuiu para o equilíbrio dessa empresa.